O que aconteceria com a gordura no seu fígado, nas suas artérias e até mesmo com o seu peso e a gordura abdominal, mas também com o seu cérebro se você deixar de adicionar açúcar por apenas 4 semanas. Vou contar o que os estudos científicos e especialistas dizem sobre o que ocorre no seu corpo em geral, principalmente no seu metabolismo, quando você deixa o açúcar por esse breve período. Além disso, durante toda esta conversa, vou fornecer dicas de como fazer isso para manter-se muito mais saudável. Então, vamos começar pela semana número 1. O que acontece se você parar de imediato com o açúcar de mesa, os refrigerantes, os sucos e os doces? Nas primeiras horas, o primeiro sintoma será a vontade, um forte desejo a nível fisiológico, como vou explicar em seguida. Além disso, a nível cerebral, sua fisiologia começará a mudar. Ou seja, a forma como o corpo utiliza a energia terá que se adaptar, porque até agora estávamos consumindo açúcar todos os dias em grandes quantidades. O que estávamos dando ao organismo era uma fonte de energia prejudicial, mas muito rápida. Cada vez que consumimos açúcar, ocorre um pico rapidíssimo na corrente sanguínea, e está disponível para ser utilizado. Nosso pâncreas libera frequentemente uma hormona chamada insulina, que tenta disponibilizar o açúcar para diferentes células. No entanto, com o tempo, o pâncreas libera essa insulina de maneira errática e antinatural, levando as células a se tornarem resistentes à sua função. Consequentemente, o açúcar aumenta na corrente sanguínea e também se transforma em triglicerídeos e colesterol ruim nas suas artérias. Isso acontece quando você consome açúcar. Mas quando você para de consumir açúcar, mesmo que seja por apenas algumas horas, seu corpo terá que disponibilizar a mesma quantidade de energia para seu corpo a partir de outras fontes, de uma maneira muito melhor e mais natural, quebrando açúcares mais complexos, carboidratos mais complexos e gorduras, ou seja, queimando gorduras e outras moléculas. O que quero dizer é que seu cérebro e seus órgãos precisam de açúcar, mas não o açúcar que fornecemos com o açúcar branco, refrigerantes e afins. Nosso organismo está perfeitamente preparado para obter açúcar de outras moléculas de maneira mais natural, como vou explicar em seguida. Então, o primeiro acontecimento será a mudança no seu metabolismo. Agora, as gorduras serão queimadas, os carboidratos serão queimados, e teremos essa energia disponível nos primeiros dias sem açúcar. Depois, você se sentirá cansado, fatigado e até de mau humor, porque seu cérebro está muito acostumado ao açúcar. No entanto, se a sua ideia é ter uma vida mais saudável, não pare abruptamente com o açúcar. Se você costuma adicionar 3 colheres de açúcar no café, consumir doces e tomar 2 refrigerantes, diminua gradualmente para evitar os sintomas mencionados. Faça isso progressivamente para que seu cérebro e seu metabolismo se acostumem. Se você fez isso abruptamente, não se preocupe, em apenas 2 a 3 semanas, seu ânimo estará muito melhor porque sua energia será utilizada de maneira mais fisiológica e prática, conforme nosso organismo está preparado. Quando você consumia açúcar, ocorria um pico na sua corrente sanguínea, a insulina rapidamente levava esse açúcar para suas células, e você ficava com fome rapidamente em questão de horas. Então, o que você fazia? Ia à geladeira, consumia um doce, um chocolate, um gole de refrigerante. Seu cérebro estava constantemente pedindo mais, e seu pâncreas estava liberando insulina freneticamente para processar todo esse açúcar. Agora, se você deixou o açúcar e começou a consumir frutas, cereais e outras refeições mais saudáveis, ocorrerá um pico no início, mas mais lento. Essa curva é mais lenta, e a liberação de insulina é mais fisiológica ao longo do tempo. Assim, passarão de 6 a 8 horas ou até mais ou menos, dependendo do metabolismo, para que você realmente sinta fome novamente.
Isso permitirá que seu pâncreas esteja muito menos sob pressão e também permitirá que seu organismo comece a utilizar gorduras e carboidratos complexos para gerar energia. Isso é bom, pois seu fígado começará a se livrar dos triglicerídeos que a insulina armazenava, seu abdômen começará a diminuir, e você começará a perder peso. Além disso, suas artérias, paradoxalmente, farão com que você sinta menos fome. Você poderá literalmente evitar petiscos. Quando consumimos açúcar, paramos de ter fome por alguns minutos ou horas, e logo sentimos fome novamente. Com a liberação mais lenta e a absorção mais lenta, será possível evitar esses petiscos e a dependência que temos do açúcar. Curiosamente, o que antes parecia pouco doce, como um chocolate ou um refrigerante, agora parecerá excessivamente doce. Ou seja, sua língua e seu cérebro se acostumarão a gostos menos doces. Isso ocorre aproximadamente entre 10 a 20 dias, 2 semanas. Você precisa superar a primeira semana fazendo isso gradualmente para chegar ao ponto em que seu ânimo, sua energia e seu desempenho estarão muito melhores devido à maneira como seu corpo utiliza a energia. Agora, o que acontece em 4 a 6 semanas, onde começaremos a ver mais mudanças? Seu fígado, que costumava armazenar todo o açúcar excedente como gordura e triglicerídeos, começará a usar esses triglicerídeos, que serão literalmente queimados para formar açúcar em seu corpo, alimentando seu cérebro e outros órgãos. Como resultado, seu fígado diminuirá a quantidade de triglicerídeos. Se você tinha fígado gordo, por exemplo, e parou de consumir açúcar, diminuiu o consumo de álcool e também começou a se exercitar, a quantidade de gordura no seu fígado diminuirá. As gorduras viscerais, as do abdômen e das pernas, também começarão a ser queimadas para gerar a energia que seu corpo precisa, porque a forma como a insulina é liberada mudou. Tudo isso levará a uma perda de peso. Pessoas que simplesmente reduzem um pouco o açúcar e as farinhas têm uma perda de peso rápida e sustentável ao longo do tempo, se acostumarem a comer de maneira saudável, substituindo doces por frutas e substituindo sucos artificialmente naturais por sucos naturais ou chás verdes. Ou um café com adoçante, como vou explicar mais adiante. Você se sentirá muito melhor e perderá peso. E se fizermos um exame laboratorial após apenas 6 a 8 semanas, veremos que a insulina, que antes estava provavelmente fazendo picos erráticos, talvez aumentada devido à resistência, a menos que você seja diabético, estará em valores normais, muito mais fisiológica. Os triglicerídeos começarão a diminuir apenas ao deixar o açúcar, praticar exercícios e diminuir a quantidade de álcool. Seu colesterol, principalmente o LDL e o HDL, o colesterol ruim e o colesterol bom, respectivamente, começarão a se ajustar. O LDL, o chamado colesterol ruim, não apenas diminuirá em quantidade, mas também em qualidade. Há um tipo de colesterol pequeno e denso que se deposita nas artérias, gerando muito dano, formando placas de ateroma que causam derrames cerebrais, ataques cardíacos, doença renal, rompimento da aorta, hipertensão, entre outras coisas. Tudo isso começará a diminuir devido à redução da inflamação que acompanha todo esse processo, simplesmente deixando ou reduzindo o açúcar. Não precisa do açúcar branco, não precisa de refrigerante, nem de doces. As frutas têm açúcar, o pão tem açúcar, o molho de tomate tem açúcar. Portanto, você pode obter o açúcar de maneira mais natural. Posso usar açúcar mascavo, açúcar demerara? Na verdade, são a mesma coisa, e finalmente, são todos prejudiciais. O que precisamos é evitar o açúcar que está rapidamente disponível e que causará todas essas mudanças. Mas, doutor, posso consumir mel? Há uma crença de que o mel cru não é apenas mais benéfico que o açúcar. Deixe-me dizer uma coisa, não se engane.
É verdade que é mais saudável, mas ainda é apenas açúcar, porque tem vitaminas, minerais, oligoelementos, mas em quantidade muito pequena. Deve ser mel cru, e mesmo assim, recomendaria consumir menos de uma colher de chá por dia. Se você quiser adoçar seu café ou colocar um pouco nas suas refeições enquanto se acostuma. No entanto, o ideal seria que você não consumisse muito de nenhum desses, porque o açúcar está presente em todos os lugares, desde o pão até o molho de tomate. Então, é difícil consumir a quantidade correta de açúcar, pois está literalmente presente em todos os lugares. E aqui vem um tópico sobre os edulcorantes. Eu recomendo os edulcorantes. Na verdade, não há outra opção. Se você quiser evitar adoçar seu café ou suas frutas, os edulcorantes não me convencem totalmente, parecem ser prejudiciais de acordo com estudos científicos, mas não tanto quanto o açúcar. Por outro lado, os edulcorantes adoçam muito mais, e você pode usar muito menos. Portanto, para a transição ou se você quiser usar diariamente, 1 ou 2 sachês de edulcorante podem substituir o açúcar. Finalmente, como faço se quiser deixar o açúcar? Primeiro, pare de comprar coisas que você costuma comprar, como refrigerantes, chocolates, doces. Eu tenho uma palestra sobre chocolate onde explico que, se você ama chocolate, pode substituí-lo por chocolate com alto teor de cacau, 70 a 80%, e consumir em pequenas doses, o que não prejudicará você. Em segundo lugar, pare de consumir açúcar de maneira progressiva. Ou seja, não pare de um dia para o outro. Diminua as doses, tente deixá-las ao longo de uma semana e suporte o tempo inicial. Em terceiro lugar, acompanhe tudo isso com a interrupção ou redução do álcool, maior quantidade de exercício, e verá como todo o seu metabolismo e principalmente seu estado de espírito, sua irritabilidade, seu sono e seus relacionamentos interpessoais melhorarão simplesmente deixando o açúcar por 4 semanas. Isso acontecerá com o seu organismo. Espero que este vídeo realmente tenha sido útil. Um abraço e muita saúde a todos.